Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez através das redes sociais, através do YouTube, do Facebook, nesse nosso encontro, E é um privilégio, estou aqui no Projeto Sertão, estou especificamente na igreja de Montalvânia e hoje com um amigo, pastor muito especial, pastor Magno, seja muito bem-vindo, um privilégio ter você conosco aqui, privilégio podermos compartilhar um pouquinho da graça de Deus, daquilo que Deus tem feito na vida do pastor Magno, tem feito aqui no Projeto Sertão através dele, da sua família. Nós vamos compartilhar um pouquinho. Mas antes disso, vamos louvar o Senhor, bendizendo o nome dele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, meu Pai. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça,
tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos descansar em Ti. A nossa confiança está no Senhor, a nossa vida está no Senhor. É em Ti que nós descansamos, encontramos refrigério para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Você que tem nos acompanhado, né, durante esses últimos dias, as últimas semanas, nós temos estado aqui em viagem, né? Começamos desde Janaúba, tivemos um tempo muito especial ali em Janaúba, batizamos 12 pessoas, meu amigo. Foi um momento muito especial de Deus para todas aquelas pessoas, para nós, né? Nos alegramos muito em estar ali em Janaúba. Tivemos com o pastor Nilson, tivemos juntamente também conversando com o Pablo, com a Bárbara, com a Louise. Também conversamos aqui em Montalvânia, com o nosso querido pastor Naldo. E hoje à noite, né? À noite para quem está assistindo à noite, de dia para quem for assistir durante o dia. E hoje nós estamos conversando com o nosso pastor Magno, pastor da igreja de Juvenília. Amém. E essa é a ideia da nossa conversa, que você conte um pouquinho da sua experiência. Eu queria começar te perguntando, amigo, como é que foi o seu processo de conversão? Como se deu, né, a sua conversão? Se pudesse compartilhar conosco, por gentileza. Quero cumprimentar a todos que estão assistindo esse vídeo. Louvo a Deus pela sua vida, por poder participar aqui conosco. Agradeço também ao bispo. Obrigado pelo convite, por estar aqui com você. É uma honra para mim. E falar da minha conversão, me lembro como se fosse hoje, dia 19 de abril de 2008. É interessante que eu ouvi falar que foi mais ou menos nessa época que o projeto Sertão estava sendo sondado, né? A gente não conhece a profundidade da dimensão dos planos e dos propósitos de Deus. Mas eu me lembro que eu estava com um sonho em mente, que era o da maioria dos nossos jovens aqui do Brasil, que é ser jogador de futebol, né? Esse sonho ele foi interrompido e eu me peguei num momento muito frustrado. Eu tinha 17 anos, era o meu último ano no ensino médio, né? E a intenção, depois de retornar de Salvador dos meus testes, era arrumar um trabalho e tentar tocar a vida. Só que naquele mesmo ano estava se inaugurando uma igreja batista na nossa cidade. E foi nessa igreja batista que eu recebi um convite de uma amiga. E ali, naquele culto, dia 19 de abril, da inauguração da igreja, eu me rendi ao Senhor. E a partir daquele momento o Espírito Santo começou a fazer uma obra na minha vida, começou a produzir em mim a transformação, que só pode vir através do Espírito Santo. E de lá para cá, graças a Deus, tenho vivido a melhor experiência de todas, que é servir ao Senhor. Amém, que coisa boa, glória a Deus. E assim, meu amigo, como é que foi que você conheceu a Nova Vida, né? Você se converteu, né, na igreja que você falou, na igreja batista. E como é que você conheceu a igreja de Nova Vida? Bom, eu estava na igreja batista e a minha família todinha era do Ministério Unida
Então eu fiquei pouco tempo na Igreja Batista e fui para a Unida. Só que na Batista mesmo foi onde eu comecei já a tocar alguns instrumentos, né? E nisso fui aprendendo violão, aprendendo teclado, aprendendo um pouquinho do baixo, né? E chegou um tempo em que eu fiquei desempregado. Quando eu me casei, eu trabalhava na Secretaria de Transporte da cidade. Só que aí o meu contrato com a prefeitura chegou ao fim e eu precisei arrumar alguma coisa para mim. Passei por outros trabalhos, mas durante um bom tempo eu fiquei dando aula de música, né? Foi como eu sustentei a minha esposa Keila, né? Aquele tempo a gente ainda não tinha a Luísa vai fazer 2 anos agora. E naquele período, dando aula de música, uma cunhada minha que congregava aqui em Montalvânia, exatamente onde está sendo gravado esse vídeo, me convidou para um aniversário do meu sobrinho. E aqui no aniversário conheci o pastor local e ele tinha um problema muito grande com música, aqui com músico, né? Ele não tinha músico, ele contava para mim que às vezes ele fazia até no playback, às vezes algum louvor, por conta da necessidade que ele tinha. E ele me convidou para estar ajudando ele aqui, tentando formar alguns músicos, dando aula. Eu me lembro que eu dava aula de violão, dava aula de teclado e aula de baixo. Aí nessas vindas para cá, eu vinha na quarta-feira à noite era dia de culto. Aí ele aproveitava: Magno, você está aqui? Vamos para o culto com a gente. E nisso eu fui conhecendo a forma da Nova Vida, fui conhecendo o trabalho da Nova Vida, né? Aqui eu me lembro da primeira coisa que eu falei para ele, do primeiro culto que eu participei. Eu falei: pastor, eu me senti muito em paz aqui nessa igreja, senti muita paz. Eu falei isso para ele no dia. E foi dessas aulas que eu comecei a conhecer esse trabalho missionário, esse projeto Sertão. Até então eu não tinha o desejo de sair da minha cidade, mas houve um dia em que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu morando ali em Cocos, na minha Bahia, eu sou baiano. Eu nasci em Minas Gerais, nasci em Montalvânia, mas sou oficialmente baiano porque passei a minha vida toda lá, só nasci e fui para lá, né? E foi lá em Cocos que eu comecei a ouvir a voz do Senhor, aquele sussurro que o Senhor fala para nós, de que eu ia embora dali. Eu estava vivendo um tempo bom no ministério que eu atuava, só que ouvindo a voz de Deus, que eu ia embora, eu não sabia para onde é que eu ia. Eu comecei a orar, pedir a direção do Senhor, e era interessante, bispo, que eu fechava os meus olhos e me via andando nas ruas de Montalvânia. Fechava os olhos na minha oração, me via andando em Montalvânia. E eu pensava: Senhor, me manda para Brasília. Eu querendo morar, eu tinha um sonho de morar numa cidade grande, sabe? Mas o Espírito Santo foi me direcionando para Montalvânia. Fiquei 4 meses estudando a Nova Vida nos sites da Nova Vida. O que eu mais lia era sobre os projetos missionários da igreja, né? Aqueles vídeos de Impacto Saúde que tem lá, eu via todos aqueles. E nisso o Senhor foi me mostrando. A deixa, para mim encerrar a minha fala, foi um culto de oração em uma terça-feira em Cocos, onde eu dobrei os meus joelhos para falar com Deus, pedindo ela a direção, e eu não tinha palavras para falar. Deus fez com que eu fechasse a minha boca e só ouvisse. E no ouvir, algumas cenas foram passando na minha mente, e era exatamente o que eu ia fazer aqui no Ministério de Nova Vida. Amém. Foi assim que eu conheci a igreja, foi assim que eu cheguei para cá. Que bênção, que bom. E é muito importante também, meu amigo, a gente, a marca que a gente leva conosco, né? Sim. Cada um de nós tem uma marca, uma característica que é importante, que as pessoas... E eu, não sei se eu já te falei isso, que eu te conheci também numa dessas viagens aqui. Se não me engano, a gente foi no Calixto ali comer juntos, né? Participamos de um almoço, e aí o Moisés te apresentou, a gente conversou um pouquinho, e eu voltei depois e eu fiquei com uma impressão, né? Com uma impressão, e depois eu voltei juntamente com o Bispo Antônio, num outro momento, e a gente esteve juntos aqui e tal, e ainda bem nos fomos apresentados um ao outro e tal. E eu acho muito interessante que a impressão do bispo foi a mesma que eu tive, sabe? E a gente foi conversando depois, entramos no carro e a gente, pois é, que bacana aquele jovem, o Magno. E eu me lembro que eu falei com o Bispo Antônio também falou a mesma coisa. Falou: nossa, mas é uma pessoa tão humilde,
E é interessante que isso marcou assim, você para nós, sabe? A sua uma das características que a gente via andando, né? E se a gente for reparar, é uma das características do Senhor Jesus. Ele diz: vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração, né? Então isso eu não sei se eu já tinha te contado isso, mas foi exatamente essa a impressão que nós tivemos e temos até hoje, da sua humildade, da sua seriedade, né? E nesse tempo todo a gente foi se conhecendo. Lembro da sua ordenação. E quanto tempo você está à frente da igreja de Juvenília, né, pastoreando ali a igreja? A igreja de Juvenília eu estou desde o dia 20 de dezembro do ano de 2018, né? A gente está em 2020 agora no dia 20 de dezembro vai fazer 3 anos, né? Que a gente está ali em Juvenília. Que coisa boa, que bênção. E assim, dentro de tudo isso, porque realmente é o que nós temos falado sempre com o pessoal que nos acompanha, né? Falei inclusive com o Naldo, com o Nilson, não tem como a gente fugir da dinâmica do tempo que nós estamos vivendo. Verdade. Né? Algo diferente, inusitado, que pegou a todos nós de surpresa, mas falando agora com respeito ao futuro, né? Porque isso tudo está passando, vai passar, mas com relação ao futuro, quais são as suas expectativas com respeito à igreja de Juvenília, aos projetos que Deus tem colocado no seu coração? Eu sei que nós entendemos que os projetos são nossos. Sim. Deus às vezes compartilha conosco alguma coisa e às vezes muda para nós, não para Ele. Né? Então, dentro disso, o que você tem de perspectiva aqui para frente? Bom, bispo, a gente, como o senhor falou, né, a gente está bem experimentado com relação a plano, né, por conta do ano de 2020. Até brinquei com o bispo antes da nossa entrevista, que eu comprei uma agenda, né, e lancei no status do meu WhatsApp, falei: o pior investimento do ano, uma agenda 2020, porque realmente tudo que a gente tinha planejado não deu, né, para estar realizando. E como o senhor disse, o plano nosso pode não prevalecer, mas o plano de Deus sempre vai permanecer. E dentro daquilo que eu vi, né, esse ano, por conta daquilo que a pandemia causou, nós tivemos uma dificuldade muito grande em Juvenília, principalmente com os nossos jovens, né? Nós vivemos em um lugar, aqui no nosso sertão, onde os jovens têm uma tendência a uma ansiedade muito forte, e por conta disso há trabalhos com os jovens que precisam ser feitos, não somente para dar início a um trabalho, mas também para resgatar aquilo que eles perderam nesse período pós-pandemia, né? E a gente tem planos para a nossa região de estruturação com relação à vida emocional desses jovens, o trabalho que eles precisam receber, e a igreja precisa fazer parte desse trabalho de crescimento e desenvolvimento da vida espiritual deles. É aquilo que eu mais tenho pensado para os nossos próximos meses. É claro que vamos enfrentar todas as dificuldades pós-pandemia, né? Que foi um tempo que, graças a Deus, temos vencido, mas que, se não tomarmos os cuidados necessários, a gente pode acabar colhendo mais situações por conta do tempo que a gente enfrentou. Então esse é o meu propósito futuro, sabe? Pensar mais nesses jovens que enfrentaram essa pandemia e que precisam ser resgatados, precisam ter aquele impacto de renovação para dar continuidade, porque não é uma pandemia que vai parar a vida da gente. É verdade, né? É verdade. E é isso, meu amigo. E eu acho, eu creio, né, que essa dinâmica de participação, né, no Projeto Sertão, nós temos, uma das coisas também que nós queremos resgatar para o final desse ano, para o início do ano que vem, essa dinâmica que a gente estava tendo com maior frequência de estar vindo de lá, trazendo pessoas para conhecerem, para fazer parte. Sim. Porque uma coisa é o que a gente está falando, né? Uma coisa é mostrar as estruturas, mostrar as igrejas, tal. Outra, bem diferente, é estar presente, é fazer parte, é ter contato com as pessoas num projeto que eu tenho no meu coração, e tenho isso com certeza, não como especulação, como uma vontade, de que Deus tem um crescimento muito grande para nós, para todos nós, para toda essa região.
Isso quer dizer o quê? Igrejas sendo abertas, vidas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, que esse é o objetivo nosso. Estamos aqui para levar isso, a mensagem do Senhor Jesus. É isso que tem feito o pastor Magno, o pastor Naldo, o pastor Nilson, o pastor Cleison, Henrique, todos e os demais obreiros que têm servido nessa região, nesse objetivo. E meu amigo, eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos acompanhando, né, ao seu coração, compartilhasse com os nossos irmãos. Como eu sempre falo, há algumas pessoas que, por conta de problemas de saúde e outras demandas, têm nesse momento o único momento de culto, de celebração, né, de contato conosco. Então, como pastor do Projeto Sertão, pastor da Igreja Nova Vida, eu queria que você deixasse sua mensagem para os nossos irmãos. Bom, eu acho que quando você vai ouvir um pastor que atua no campo missionário, você sempre vai querer ouvir algo relacionado à missão. E eu queria compartilhar com você que está assistindo esse vídeo agora, aquilo que está no meu coração há 12 anos. Uma das primeiras ministrações missionárias que o Senhor me deu, que eu escrevi no meu papelzinho e levo como regra de fé até hoje, foi o texto de Marcos capítulo 6, do verso 7 a 8, quando Jesus nos ensina ali, na nossa viagem missionária, a gente não levar pão, não levar dinheiro, não levar 2 túnicas, não levar nada disso. Ele falou, não leva o bordão e leva as sandálias. Só isso que você precisa. E eu estou dizendo isso para você porque nós vivemos em um campo que necessita de pessoas que abracem o trabalho missionário, que anseiam por viver essa obra, e essa entrega ela precisa ser feita de corpo e alma. Essa entrega precisa ser feita por completo, né? E assim como eu me entreguei, porque nos meus 17 anos, quando eu conheci a Cristo, eu já sabia que eu seria um missionário. Eu ouvi a voz de Deus com 17 anos. Todos os outros planos que fiz para a minha vida foi secundário. O que era especial para mim era o plano de ser um missionário, e esse foi estabelecido pelo próprio Deus. Então a mensagem que eu deixo para você é que, independente da situação em que você vive, independente do recurso que você pensa ter hoje, eu quero dizer para você que Deus também tem uma obra na sua vida. De repente o chamado missionário também está no seu coração. De repente você acorda pensando nisso, vai dormir pensando nisso, porque quem tem uma chamada ministerial normalmente funciona assim. É impossível você passar o dia sem se lembrar daquela chamada que Deus tem no seu coração. E se você tem isso, abrace isso, ouça o sussurrar da voz de Deus no seu coração e permita com que Ele conclua a obra que Ele tem para você. A Bíblia fala lá no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos. Então eu quero te deixar um conselho aqui: não tente escrever outro livro não. Vai viver aquilo que Ele já escreveu para você, que vai ser muito melhor do que você pode imaginar. Eu tentei escrever a história de um jogador de futebol, mas estou muito feliz porque eu estou vivendo o que ele escreveu como missionário. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Olha, um privilégio, amigo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe Keila, Deus abençoe a pequena Louise, né? E eu creio que é o que você mesmo compartilhou. A história que Deus escreveu para vocês, ela ainda tem um final muito maravilhoso, né? Você está no início. Eu estive pregando em Janaúba nesse final de semana e em determinado momento eu estava falando justamente sobre isso, falando, olha, e eu costumo sempre repetir a mesma coisa, para que no último dia das nossas vidas, ou nos últimos dias, a gente possa dizer como o apóstolo Paulo, eu completei a carreira. Amém. Para que eu possa dizer que completei, eu preciso estar na carreira hoje. Verdade. Eu preciso estar correndo hoje. Não dá esse tipo de afirmação, é como se fosse numa corrida de maratona, 42 quilômetros. Não dá para um corredor ficar aguardando os últimos 3 quilômetros. E aí o pessoal vai chegando, quando tá vindo o finalzinho, ele pula na frente de todo mundo, chega e fala, completei. Não. Ele pode até passar primeiramente a faixa de chegada, mas ele não completou, porque a carreira ela é contínua. Você inicia no momento que você ouve a voz de Deus.
E você vai levando isso para o resto da sua vida. Exatamente. Né? Em alguns momentos a gente fraqueja, tem dificuldades, mas uma coisa é verdade: se nós guardarmos a fé no coração, perseverarmos, nós iremos até o final, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, na nossa vida, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de pedir que você fizesse uma oração por nós, abençoando essas pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Queria convidar você para orar com a gente. E nessa oração eu queria que você apresentasse também aqui o Projeto Sertão e apresentasse também o nosso Brasil com relação à realidade que a gente tem vivido hoje, sabendo que o Senhor vai nos dar essa vitória. Nós vamos passar por essa, nós vamos vencer essa situação e logo, logo as coisas vão estar voltando aí à normalidade. Pai, eu quero primeiramente te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia ter nos alcançado, pela Tua misericórdia, Deus, ter nos abraçado e transformado as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, pelo Teu amor que se achegou até nós e tem, ó Deus, transformado a nossa história, mudado a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo Projeto Sertão. Obrigado a Deus por aqueles que o Senhor levantou, ó Pai, desde o dia em que o Senhor colocou esse projeto no coração do Bispo Antônio. Sim. De todos aqueles que vieram e abraçaram, ó Pai, essa causa. Eu te louvo por isso. E eu também quero, a Deus, te pedir que o Senhor continue nos abençoando, derramando a Tua graça sobre a nossa região, nos fazendo, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, com um coração mais entregue, ó Pai, para a Tua obra, e que assim também o Senhor venha despertar, ó Pai, no coração daqueles, ó Pai, que quem sabe estão ouvindo nesse momento esse vídeo, estão assistindo, que eles possam, ó Deus, entender que essa obra é uma obra do Senhor. Aleluia. Que vidas, ó Deus, estão sendo salvas, vidas estão sendo resgatadas através da mensagem de um evangelho pleno. Um evangelho simples com profundidade, com poder, ó Deus, para salvar todo aquele que crê na obra do Senhor Jesus, ó Deus. Nós intercedemos pelo nosso Brasil, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos fazer vencer essa pandemia, nos fazer passar, ó Pai, por essa prova, ó Pai, fortalecidos, ó Deus. Amém. Não, ó Pai, enfraquecidos, mas sim com um desejo ainda muito mais forte de poder servir a Ti, de poder, ó Pai, estar guerreando as batalhas que forem atravessando no nosso caminho, sabendo que o Senhor já tem nos dado essa vitória, sabendo que o Senhor já tem nos dado essa graça. A nossa vida está diante das Tuas mãos e nós, ó Deus, agradecemos, porque a misericórdia do Senhor está conosco em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Graças a Deus. Bom, amigo, prazer imenso. Amém. Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe a igreja de Juvenília, a congregação ali em Monte Rei também, que está debaixo dos seus cuidados. Que Deus continue abençoando todas essas amadas pessoas, os nossos amados irmãos que estão sendo cuidados pelo Senhor. Tá? Um grande abraço para você, um grande abraço para a sua família, um grande abraço para toda a igreja de Juvenília. Tá bom? E a você que está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha, a partir desse momento, tenha um tempo de reflexão sobre o chamado que Deus tem para você. Deus tem um chamado especial para todos nós. Quem sabe, há algo falando no seu coração, há uma voz sussurrando no seu coração, que você precisa responder ativamente. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e até o nosso próximo encontro.